está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Nordeste é plural, plural em cultura, em diversidade, biodiversidade, em características. Somos muitos, 54,6 milhões de pessoas, 30% do Brasil, dividido em 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. É por isso e por tanto mais que falar do Nordeste é sempre uma missão. Porque diferente do que um discurso velho, ultrapassado, ultraprocessado e xenofóbico diz, o Nordeste é também natureza, é também produtivo e pode ser agroecológico. Eu sou João Lucas França, começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Hoje, para falar também de um Nordeste produtivo e agroecológico, para discutir o Dia do Nordestino, dia 8 de outubro. Olha, a gente atravessou a semana do clima da Caatinga Climate Week e teve muita produção que você pode ver em nossas redes sociais. Então, se puder e se quiser, passe no Instagram do Centro Sabiá e também da Semana do Clima da Caatinga, que é Caatinga Climate Week, tudo junto, e você acompanha todas as produções que saíram e que ainda vão sair de tudo que rolou nesse grande evento que coloca Caatinga no centro dos debates da COP30 no Brasil. Se liga lá! 8 de outubro foi o Dia do Nordestino e a gente aproveita esse mês de celebração para fortalecer a rede de agroecologia que existe no Nordeste. Uma rede que entende essa pluralidade, que sabe que Nordeste é Mata Atlântica, é Cerrado, é Amazônia, mas principalmente é a nossa Caatinga, que atravessa os 9 estados e representa 10% de nosso país. A gente fala de um Nordeste produtivo, agroecológico. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos mais uma vez para a nossa mesa o professor Miguel Leonardo. Miguel é professor de Geografia da Rede Estadual de Pernambuco e da E7, a Autarquia Educacional de Serra Talhada. Ele é educador ambiental popular com ênfase no bioma Caatinga. Miguel, muito obrigado por aceitar mais uma vez conversar com a gente aqui. Olha, faz sentido falar de meio ambiente, falar de climas e principalmente, professor, falar de produtividade quando a gente fala em Nordeste? Bem-vindo, Miguel. Olá, meu caro João. Sim, o Nordeste é produtivo, o Nordeste é viável. Nós não poderemos imaginar um Nordeste apenas com seca, apenas com problemas. O Nordeste é uma região que tem hoje sustentabilidade, tem um povo trabalhador e um povo que investe muito forte na agroecologia. Este sistema produtivo que visa integrar a igualdade de gênero, o homem e a mulher no campo, trabalhando em pé de igualdade, que visa trabalhar dentro da sustentabilidade, respeitando a vertente ambiental e também vendo o lado econômico através do comércio justo, nas feiras agroecológicas. Então, desde a concepção da produção até o final, que seria o produto entregue à mão do cliente, o Nordeste hoje tem, sim, viabilidade. Perfeito, professor. Um Nordeste viável, um Nordeste que porta a Caatinga, né? Você, inclusive, professor, é um educador popular com ênfase na Caatinga, né? Eu te pergunto, inclusive, para quem está nos ouvindo, o que danado é essa Caatinga? Você pode explicar para a gente? Bem, em princípio é importante dizer que a palavra Caatinga significa Mata Branca, é de origem indígena, já mostrando assim a importância dos nossos povos originários para este bioma, e que ela ocupa cerca de 862.639 km². Possui 12 ecorregiões diferentes, revelando assim a diversidade, não é, do nosso bioma, cada um com uma vocação diferente. Essas ecorregiões
Temos alguns agravantes devido às mudanças climáticas. Cerca de 55% da região agreste já virou semiárido e que algumas regiões dos estados da Bahia, de Pernambuco, do Piauí e da Paraíba já têm áreas com clima árido. Então, mostrando assim o perigo do avanço da desertificação, temos que agir rápido para reverter este processo. Então, devido às mudanças climáticas, estamos tendo secas mais severas, né? Chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço, o que nos adverte, né? Precisamos realmente agir com mais prudência dentro do nosso território. Temos que fortalecer, ampliar as unidades de conservação, adotar práticas agrícolas sustentáveis, como no caso da agroecologia, fazer o manejo adequado da água, como no caso do reuso da água cinza, né? Incentivar a educação ambiental. Isto é imperativo para que nós possamos, assim, reverter este processo. E temos que fazer uma sensibilização e engajamento das comunidades locais, dos governos, empresas e instituições do terceiro setor. Mas a Caatinga também tem coisas boas, como, por exemplo, os produtos do umbu, né, do licuri. Temos aí alguns produtos como uma bactéria que foi encontrada na raiz do mandacaru, que está gerando um inoculante, né, para fazer com que as nossas plantas se tornem mais resilientes ao processo da seca. E temos ainda a produção da cera da carnaúba, que já é um produto tradicional, né, especialmente no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte. Então a Caatinga é isso, né? É um bioma que tem gente, é um bioma que tem ameaças, mas também é um ambiente que tem potencialidades. Então temos que agir com prudência para que haja sustentabilidade e que a Caatinga consiga realmente se manter firme diante desse processo das mudanças climáticas. Essa história de que o Nordeste não produz cai por terra com os dados, né, professor? O Nordeste tem cerca de 14 milhões de agricultores familiares e concentra 47,8% de todos esses trabalhadores do país. Num Brasil que sai do mapa da fome, que vem superando a crise alimentar vivida durante o governo Bolsonaro e a volta também da fome ainda com Temer, né? Professor, será que essa superação da fome passa também pelo Nordeste, pela produção do Nordeste, Miguel? Sim, a superação da fome passa pelo Nordeste. Nós temos hoje cooperativas organizadas produzindo, por exemplo, os derivados do licuri na Bahia e em Pernambuco. Nós temos os produtos derivados do umbu. Nós temos o murici também produzindo aí, né, vários derivados. E temos aí do maracujá do mato. E, claro, a produção organizada nos sistemas agroflorestais, através da agroecologia, que vem abastecendo, né, programas como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que em convênio com estados e municípios, aí com certeza faz com que a fome seja superada, através da distribuição justa de alimentos para quem precisa. E mesmo assim existe um desafio que permanece, né? O desafio de alimentar o Nordeste de investimentos. Só 14,1% do crédito distribuído pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vem para cá. Mesmo estando aqui quase 50% da agricultura familiar. Por que, professor, é tão difícil captar, investir, trazer recurso para o Nordeste sem ser em favor do agro, né? Sem ser em favor do desmatamento, da monocultura, Miguel? Como que a gente começa a superar isso? Bem, isso teria que haver uma força-tarefa por parte de quem nos representa no poder federal, estadual e municipal. Então, através de um sistema bem orquestrado, em sintonia com as organizações não governamentais, para que, digamos, aconteça linha de créditos de forma direta, né, para que obras de infraestrutura sejam construídas, né, e também, claro, o financiamento através de um crédito agrário, né, de um crédito agrícola,
E isso acompanhado de assistência técnica, porque não adianta só liberar o dinheiro e não existir uma assistência técnica. Esse papel da assistência técnica, as ONGs, a exemplo do Centro Sabiá, vem fazendo muito bem, mas é preciso que a assistência técnica se torne uma política de Estado, para que todos os agricultores familiares tenham acesso a esta situação, né, a esta ação de assistência técnica claro, de linha de crédito favorável para que assim aconteça, né? Digamos que a agricultura familiar tenha realmente condições de andar com os próprios pés. E não é só de agricultura que o Nordeste está florido, né? A biodiversidade daqui é única. O Nordeste é atravessado pela Mata Atlântica, pelo Cerrado, pela Amazônia, mas principalmente pela Caatinga, a floresta do semiárido. Quando a gente fala em Caatinga, pensa em sequidão, nessa aridez, não pensa em vida, né? O que é essa Caatinga, Miguel? É uma floresta morta? Que importância tem a Caatinga para a subsistência da população caatingueira? Meu amigo João, você toca num assunto muito interessante. A caatinga não é somente vegetação seca. A caatinga tem uma dualidade linda. A caatinga tem um período de flores, tem um período de frutos, tem um período de folhas. Então a caatinga é esta dualidade de janeiro a janeiro. Então, de fato, nós entendemos que através do livro didático e da grande mídia, a caatinga foi, durante muito tempo, né, colocada como sendo o patinho feio dos biomas brasileiros. Mas nós sabemos que a caatinga tem hoje, a partir de estudos de universidades, 12 ecorregiões. Cada ecorregião dessa tem um potencial diferente, tem suas particularidades. E a caatinga tem hoje um poder de gerar uma média de 3 toneladas, né, de carbono por hectare ano, ou seja, de estocar 3 toneladas de carbono por hectare ano. Seria capturar este carbono da atmosfera, fazer o processo, né, das plantas, né, biológico das plantas, e o excedente estocar, tá certo? E assim evitar desse carbono ir para a atmosfera e gerar o aquecimento global. Então a caatinga tem esse poder, tá certo? Então a caatinga tem beleza, a caatinga tem, claro, ameaças, mas tem muita potencialidade. Aqui, inclusive, a gente acabou de viver um super evento que celebra a nossa biodiversidade, a nossa Caatinga. É a Caatinga Climate Week, uma discussão importantíssima para colocar a Caatinga em evidência nessa discussão sobre meio ambiente, soluções climáticas e sobre o futuro. Foi a Semana do Clima da Caatinga. Carlos Magno, coordenador de mobilização do Centro Sabiá, comenta um pouco sobre a missão de mostrar para fora do Nordeste como a nossa Caatinga é fundamental para o mundo. Bora ouvir? Quando a gente está fora do Brasil, numa conferência como essa, e a gente fala do Brasil, todas as pessoas que estão naquele local acham que nós viemos da Amazônia e que nós estamos falando da Amazônia. Então, eu queria primeiro dizer assim, há uma grande invisibilidade, não só com a Caatinga, mas com os outros biomas brasileiros. Mas a Caatinga, eu diria assim, ele foi considerado oficialmente pelo Estado, anos atrás, como a região problema do Brasil. Fome, seca, miséria. E a gente, na verdade, a gente não conseguiu, a gente até está tentando, mas a gente não conseguiu completamente retirar essa capa, ou seja, essa construção imagética sobre o que é essa região do Brasil. Para fora, aqui dentro, a gente sim conseguiu fazer muitos avanços. Eu acho que a gente construiu hoje um programa, como eu falei, o maior programa de adaptação climática do mundo, que é o programa de cisternas, que leva água potável de chuva para mais de 8 milhões de pessoas. 1.200.000 cisternas foram construídas em 20 anos. A gente construiu programas de bancos de sementes que coletam sementes do semiárido. Ontem eu estava numa visita de campo, porque, como eu coloquei aqui, a gente está construindo um evento que foi construído quando eu voltei de Nova York ano passado, da Climate Week, porque eu voltei de Nova York pensando assim, não é possível que a gente tenha que ir para Nova York para falar sobre solução climática.
Eu quero falar de solução climática aqui no semiárido, aqui na Caatinga. Maravilha, você ouviu Carlos Magno, coordenador de mobilização do Centro Sabiá. A gente ouviu também Jesse Alves, que falou ao Centro Sabiá e ISA sobre algumas dessas experiências de resiliência e aprendizados na Caatinga vividas em solo nordestino, na experiência da Caatinga Climate Week, a Semana do Clima da Caatinga. Bora ouvir um pouco dessa produção agroecológica bem em nosso semiárido? Escute aí, Jesse Alves na voz. Oi, galera do ISA e Centro Sabiá, Jesse Alves aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês o cultivo de sementes crioulas aqui na Caatinga. A Caatinga Climate Week me trouxe para a experiência troca de sementes e saberes, onde agricultores e agricultoras familiares do semiárido compartilham sementes crioulas e conhecimentos passados de geração em geração. Essas sementes não são só insumos, elas são adaptadas ao clima seco, resistentes a doenças e ajudam a manter a produção mesmo em condições adversas. Esse trabalho garante autonomia a quem planta, preserva a biodiversidade e quebra a lógica da chamada indústria da seca, um sistema que lucra com a dependência da comunidade para ter acesso a água, sementes e recursos básicos. Aqui, a adaptação climática acontece de verdade, com soluções que nascem do território, mantêm viva a cultura agrícola e enfrentam a crise climática com saber popular e organização em rede. Se você acredita que a transição climática precisa ser justa e construída com quem está na linha de frente, gente, compartilhe esse vídeo, vamos mostrar que fortalecer essas redes de agricultores e agricultoras é um caminho real para a adaptação climática e para a segurança alimentar do Brasil. O Nordeste é produtivo, o Nordeste pode ser, aliás, já é muito agroecológico. A gente continua discutindo sobre essa missão, né, de tornar o Nordeste cada vez mais agroecológico, produzindo em sintonia com a natureza. Mas agora a gente faz uma pausa. Fique aí que nosso papo volta já. A gente continua falando sobre o Nordeste, o mês do Nordeste, do nordestino, e um Nordeste que é produtivo e agroecológico. Bom dia, companheiras e companheiros que estão acompanhando as discussões da Semana do Clima da Caatinga. Esse chamado global para reconhecer o semiárido e a Caatinga como um território estratégico na agenda climática. Eu sou filho do semiárido nordestino e carrego essa origem com muito orgulho. Por isso, também fiquei imensamente feliz com o sucesso do evento de vocês. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, é coisa nossa, berço de uma biodiversidade única. E longe de ser um território de escassez, é um laboratório vivo de resistência, adaptação e inovação climática. Levar a Caatinga e suas soluções para o centro das discussões da COP é valorizar saberes dos nossos povos, é valorizar o Brasil e mostrar ao mundo que esse patrimônio natural tem muito que ensinar sobre resiliência climática. A COP30 será um marco essencial para o futuro do planeta. Vamos ter a oportunidade de unir, no coração da Amazônia, países, povos e vozes em torno de um objetivo comum: garantir que todas as pessoas possam viver em um mundo mais justo, saudável e sustentável. Aguardo vocês em Belém. Boa sorte! No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual. O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. E estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Miguel Leonardo, professor Miguel, professor de Geografia. Hoje, nosso assunto é o Nordeste produtivo e agroecológico, mas a gente quer ouvir mais vozes também.
Olha, o Nordeste produtivo precisa ser mais do que pensar em recursos e em capital. É pensar em meio ambiente, sustentabilidade, convivência com os climas. Aprendizados que são novos, são ancestrais. É falar de agroecologia. Temos iniciativas por um Nordeste agroecológico? É isso que a gente pergunta a Neila Santos, que faz parte da coordenação da Rede Ater Nordeste de Agroecologia. Ela é coordenadora executiva do CETRA. Neila, bem-vinda. Será que temos essas iniciativas por um Nordeste agroecológico, Neila? Temos sim, diversas experiências em todo o Nordeste. Nos 9 estados do Nordeste tem experiências protagonizadas por camponesas e camponeses, assentadas e assentados de reforma agrária, comunidades e povos tradicionais, agricultura familiar no campo e também na cidade com a agricultura urbana e periurbana. Então, as diversas experiências estão espalhadas em nosso Nordeste, né, que vem produzindo alimentos agroecológicos, que vem construindo saberes a partir dessa troca que é essa produção de alimento que ela é ancestral, mas também que vem sendo trocada a partir de novos saberes, a partir também do fortalecimento por meio das tecnologias sociais de convivência com o semiárido, né, de convivência com o bioma caatinga. Então, diversas experiências que são visibilizada por meio dos quintais produtivos, dos sistemas agroflorestais, dos roçados agroecológicos. Então, várias experiências estão espalhadas dentro do nosso Nordeste. E é por isso também que a gente fala da Rede Ater Nordeste de Agroecologia, né? Uma rede que pensa em agroecologia a partir do chão que pisamos. Neila, o que é esse Ater, esse termo que a gente tanto ouve falar na agroecologia? E quem é que faz essa rede acontecer? Até pensando no trabalho do CETRA, né? Que significa isso, né? É um centro de estudos do trabalho e de assessoria técnica ao trabalhador e à trabalhadora, né? O termo ATE significa Assistência Técnica e Extensão Rural, que inclusive é estabelecido pela Lei 2010, né, a 12188, que institucionaliza a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. No Nordeste, nós temos a Rede Ater Nordeste de Agroecologia, né, que é uma rede que se constituiu a partir de um conjunto de organizações da sociedade civil que tem uma trajetória de atuação no campo da assessoria técnica agroecológica e que vem fazendo ao longo de mais de 20 anos, fazendo um contraponto à lógica dessa Ater convencional que historicamente existe no Brasil. Então, a partir de acúmulos de práticas, de inovações desenvolvidas por as organizações da Rede Ater Nordeste, a gente tem discutido, né, tanto na nossa experiência com as famílias, trabalhando metodologias participativas, metodologias que dão base à construção do conhecimento agroecológico e também propondo e dialogando junto aos espaços que a gente participa, tanto na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Senapo, ou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável, como o CONDRAF, e também nos diversos outros espaços de conferência, seja no território, nos municípios, no estado, no Nordeste, a gente vem construindo um outro olhar para essa assessoria técnica agroecológica e também fortalecendo algo que nós construímos dentro da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, da qual a Rede Ater Nordeste tem protagonizado desde o seu princípio. Pois é, Neila, e é uma rede de 12 organizações espalhadas por 6 estados nordestinos. Qual o papel, Neila, da Rede Ater Nordeste de Agroecologia para o fazer agroecológico nesses estados? Que diferença faz essa coisa de fazer junto, mesmo que espalhado pelos territórios? A rede tem desempenhado um papel de aprimorar, de aperfeiçoar a abordagem técnico-metodológica da assessoria técnica de base agroecológica, né? Na perspectiva de construir políticas públicas que atendam aos direitos dos povos do campo.
de fortalecer as capacidades organizativas dos grupos, sejam eles formais, informais, no fortalecimento das redes territoriais de inovação agroecológica. E aí, esse fazer junto, estando separado nos territórios, é o que faz também a rede, essa articulação em rede. Porque em cada uma dessas organizações, elas têm suas experiências. E esse intercâmbio de experiência, esse debate coletivo, vai construindo novos saberes, novas experiências, e a gente vai multiplicando isso dentro dos territórios que a gente atua nos 6 estados. Olha, depois de toda essa nossa conversa com o professor Miguel, com o Neila Santos, eu trago a pergunta que sempre fecha os nossos papos aqui, que é o Mete o Bico, o quadro especial do nosso podcast, para os convidados meterem o bico de uma vez por todas na discussão. Miguel, Neila, o Nordeste segue produzindo agroecologia, arte, soluções para se adaptar aos climas. Segue também travando essa luta que parece permanente por mais recurso, por mais investimento. Pergunto para vocês de uma vez por todas. O Nordeste pode ser produtivo? A gente produz o quê? Mete o bico. Bem, o Nordeste produz também o repente, o Nordeste produz o forró pé de serra, o Nordeste produz cultura, o Nordeste tem o melhor e maior São João do mundo, tá certo? Tem um povo alegre. Mas o Nordeste também tem um poder de energia solar sustentável extraordinário. O Nordeste, através da geração distribuída, pode aumentar e muito a geração da energia limpa de maneira sustentável. A energia solar, por exemplo, né? A Caatinga precisa ter um aumento, ter um incremento de novas unidades de conservação para que a sua biodiversidade seja respeitada. A Caatinga carece que os representantes do poder federal, tanto da Câmara e do Senado, consigam liberar verbas destinadas à agricultura familiar para que, de fato, a nossa agricultura de base seja realmente sustentável em todos os quadrantes, social, ambiental e econômico, tá certo? Então, a Caatinga é isso. A Caatinga é um lugar de gente alegre, é um bioma que tem pessoas alegres, que tem pessoas que pensam e agem no ambiente. Precisamos, então, aproveitar de maneira racional as águas da Caatinga, através das cisternas, através das águas cinzas, não desperdiçar essas águas, água pluvial e a água cinza, conservar bem os nossos solos para evitar, assim, a desertificação. Assim, agindo no nosso bioma Caatinga, teremos, de fato, a sustentabilidade e o povo ficará sempre alegre e produzindo pelo bem de nossa nação. O Nordeste é produtivo. Ele não só pode, ele é produtivo e ele produz muito. Ele produz, inclusive, a partir de um dos princípios centrais da agroecologia, que é a diversidade. Aqui nós temos uma diversidade de alimentos, uma diversidade de alimentos com cor, com sabor, com cheiro, que vem da terra, que vem a partir dos saberes que são ancestrais dos diversos povos que moram nesse chão. O Nordeste produz muito e produz, inclusive, para mostrar para todo o nosso país o quão nós somos uma terra de gente que sabe fazer, que sabe se adaptar ao clima que a gente vive, que a gente precisa de oportunidade, que a gente precisa de recursos. E nós, enquanto organizações da sociedade civil, que estamos lutando pelos direitos do nosso povo de viver nesse chão e viver nesse chão com qualidade, e a gente, a partir do que a gente tem conseguido, a gente tem mostrado na prática que o Nordeste sim produz e produz muito bem para alimentar o nosso povo e alimentar todo o Brasil, seja ele de alimentos agroecológicos, seja ele de conhecimento. Professor, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente, mais uma participação cheia de esclarecimentos, cheias dessa cultura, dessa vontade nordestina de crescer, de ser produtivo.
E agora também, né, conversando de agroecologia. Obrigadão, viu, professor? Sou eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade de, através deste canal de comunicação Cantos do Sabiá, a gente levar esta palavra amiga, esta palavra de incentivo, sobretudo de erguer a autoestima do nosso povo, porque é necessário dizer, é um orgulho muito grande em ser nordestino. É isso, Neila, muito obrigado pela sua participação. Olha, nosso tempo aqui está acabando, mas para quem quiser saber mais sobre essa rede forte de agroecologia, a Rede Ater Nordeste, como que a gente faz para se ligar? Foi um prazer participar com vocês deste diálogo, e para encontrar as informações da Rede Ater Nordeste, você pode encontrar no site da rede, que é o redeaternordeste.org.br. Também no Instagram, nós estamos lá como Rede Ater Nordeste Agroecologia no Instagram, e também através das redes sociais de todas as 12 organizações que compõem a rede, seja elas no estado do Ceará, que aí somos o CETRA e o SPLA. No Pernambuco temos o Centro Sabiá, temos a Diaconia, o Caatinga. Na Paraíba nós temos a SPPA e o PATAC. Lá em Sergipe temos o CDJBC, e na Bahia temos a Fundação APAEB, o IRPA, o MOC e o SASOP. Então, essas 12 organizações que compõem a rede, a gente também tem as nossas redes sociais de cada uma dessas organizações, e você pode acompanhar lá tudo que está rolando nessa construção do conhecimento agroecológico em nosso Nordeste. Gente, hoje conversamos também com Neila Santos, ela que é mestra em Políticas Públicas de Saúde pela Fiocruz Brasília. Ela tem experiência no desenvolvimento de projetos sociais por meio da assistência técnica e extensão rural a famílias da agricultura camponesa e familiar e assentados da reforma agrária, trabalhando com agroecologia, reforma agrária, segurança e soberania alimentar e nutricional. Ela é coordenadora executiva do CETRA. Conversamos também com o professor Miguel Leonardo, ele que é professor de Geografia da Rede Estadual de Pernambuco e da E7, Autarquia Educacional de Serra Talhada. É educador ambiental popular com ênfase no bioma Caatinga. É isso, pessoal. Esse foi o Cantos do Sabiá, que está chegando ao fim. O que não chega ao fim é o trabalho do Centro Sabiá. No Instagram, no Facebook, você continua conosco. É só pesquisar por Centro Sabiá. Se você não segue esse podcast aqui ainda, por favor, segue a gente. Toda segunda-feira tem Cantos do Sabiá, toda quarta-feira tem Comida de Verdade. Toda semana tem podcasts para falar sobre agricultura familiar, urbana, campo, cidade, para falar de agroecologia. É isso, esse foi o Cantos, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas França. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.